Bom dia a todos os participantes. Começo por agradecer a vossa presença e o facto de terem aceito o convite para se juntarem a nós nesta conversa. O webinar vai focar-se na nossa resposta à Covid-19. Gostaríamos também que no período de perguntas e respostas partilhassem as vossas experiências. O meu nome é Isabel Pina, sou a diretora de comunicação externa da Ovion e serei a moderadora deste webinar. Antes de começar, gostaria de partilhar algumas informações. O webinar terá a duração aproximada de 40 minutos, seguindo-se 20 minutos para perguntas e respostas. Caso tenham alguma dificuldade técnica relativa ao som ou qualquer outro imprevisto, por favor informem-nos através da funcionalidade de chat disponível no vosso ecrã. Podem a qualquer altura do webinar colocar as vossas questões, utilizando a funcionalidade de Q&A, perguntas e respostas. Tentaremos dar resposta a todas elas no final da sessão. Após esta breve introdução, passo a apresentar-vos os nossos oradores de hoje. O primeiro orador, a Mónica Barreto, está na Ovion desde 2011, tendo iniciado as funções na área de controle de qualidade, onde passou vários anos a gerir as equipas de laboratório e a assegurar os mais altos padrões de qualidade e conformidade com as diretrizes das farmacopeias e práticas de GMP. Atualmente, a Mónica é responsável por coordenar o Comitê de Preparação, conhecido por PrepCom, uma equipa multidisciplinar de resposta à Covid-19 criada para preparar a empresa a lidar com esta crise. A Mónica é formada em Biologia Molecular e Celular pela Universidade Nova de Lisboa, tem uma pós-graduação em Sistemas Integrados de Gestão para Qualidade, Ambiente e Segurança e uma formação executiva em Gestão e Avaliação de Projetos. O nosso segundo orador de hoje é o Álvaro Lopes. O Álvaro entrou na Ovion em 1999 como engenheiro de produção. Em 2015 foi nomeado diretor de HSE, Health, Safety and Environment, reforçando o compromisso da Ovion em alinhar todas as suas atividades para responder às melhores práticas da indústria e princípios de proteção da saúde, segurança e ambiente. Antes disso, o Álvaro tinha assumido diferentes funções nas áreas de logística e produção, como diretor de produção de esteroides e dos explosivos. O Álvaro é licenciado em Engenharia Química pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Bom, sem mais demoras, passo agora a palavra e a apresentação à Mónica. Obrigada, Isabel. Bom dia a todos. Como o próprio nome sugere, este webinar visa partilhar como é que na Ovion nos organizamos para lidar com a pandemia da Covid-19. Serve para partilhar experiências, sucessos, fracassos e aproveitar esta oportunidade para aprender com todos vós. Vamos focar então a nossa apresentação em 4 tópicos principais. Infelizmente não será possível ir ao detalhe em todas as iniciativas que implementamos, porque não teríamos o tempo suficiente. Por isso, vamos concentrar-nos naquilo que achamos que pode fazer diferença. 1. Como é que a nossa equipa de resposta à Covid-19 opera? 2. Como é que comunicamos com os nossos colaboradores, clientes e stakeholders? 3. As iniciativas mais relevantes e lições aprendidas. E 4. Como é que planeamos regressar a esta dita nova normalidade? Após este webinar, caso pretendam saber mais, poderão sempre aceder ao nosso website, onde disponibilizamos vários documentos e vídeos. Alternativamente, podem também entrar em contato connosco offline. Ter uma fábrica em Macau significa que a Ovion teve uma exposição precoce à Covid-19, o que nos permitiu começar a preparar rapidamente para dar resposta aos diferentes desafios organizacionais. Somos uma empresa centrada nas pessoas e o nosso foco, desde o início, centrou-se nos nossos colaboradores. A nossa realidade industrial levou a que mantivéssemos as nossas fábricas em elaboração, não permitindo que todas as nossas pessoas pudessem estar em teletrabalho. Assim, foi a nossa prioridade implementar uma série de medidas de saúde preventivas que abrangessem todos aqueles que se encontrassem nas nossas instalações, assim como todos aqueles que se mantiveram em teletrabalho. O Comitê de Preparação, também conhecido como PrepCom, é uma equipa multifuncional de resposta à Covid-19 criada para preparar a empresa para lidar com esta crise e tendo como principais objetivos a segurança dos nossos colaboradores e a continuidade das operações.
o PrepCom tem responsabilidade direta nas instalações de Portugal, sendo a adoção de medidas específicas da responsabilidade das unidades de fabricação individuais nos diferentes países. Desta forma, garantimos que as diretrizes dos diferentes governos e das suas autoridades de saúde sejam sempre seguidas. De forma a permitir focar a equipa em todas as frentes de trabalho, as diversas atividades que tínhamos em mãos foram então divididas em 4 workstreams diferentes. 1. Health and Safety, saúde e segurança, para desenvolver e implementar as medidas de segurança que consideramos necessárias para proteger os nossos colaboradores e as suas famílias. 2. Supply Chain, para garantir uma cadeia de fornecimento robusta e estável, de forma a permitir que as operações continuassem a decorrer de acordo com a normalidade. Sales and Customers, vendas e clientes, para garantir uma monitorização próxima dos nossos clientes, avaliando as suas necessidades e possíveis riscos, e assim permitindo-nos agir preventivamente. E 4. Communications, comunicações. Implementar canais robustos de comunicação interna e externa, promovendo transparência e confiança com os nossos colaboradores, os nossos clientes e os nossos stakeholders. Agora, à medida que avançamos na pandemia da Covid-19, reajustamos o foco desta equipa, que agora visa preparar a empresa para esta nova normalidade. Portanto, o PrepCom evoluiu para a versão 2.0, deixando fora do seu âmbito os workstreams de Supply Chain e Sales and Customer, que agora passa a integrar a nova e dita rotina das respectivas áreas, e, por outro lado, incorporamos os workstreams de responsabilidade social, como é o gel desinfetante que produzimos e distribuímos pro bono, e o plano de continuidade de negócio. O PrepCom está organizado numa equipa multifuncional, abrangendo áreas como HSE, recursos humanos, jurídica, compras, vendas, marketing, comunicações, produção, logística, IT e muitas outras. Cada workstream tem um líder e uma equipa responsável. O programa do PrepCom é gerido por um coordenador de projeto, que neste caso sou eu, e um sponsor de projeto que faz a ponte com o comitê executivo. A equipa principal reúne-se regularmente. Iniciamos com uma frequência diária e evoluímos recentemente para uma frequência de 3 vezes por semana. Nestas reuniões, discutimos todos os tópicos relevantes e tomamos todas as decisões necessárias. Sempre que são necessárias decisões significativas e importantes que vão além da autoridade desta equipa, estas são escaladas para o Comitê Executivo, com o qual nos reunimos uma vez por semana para partilhar as últimas notícias, o status e as decisões que são necessárias tomar. Temos também uma rotina de reunir os diretores gerais das várias unidades de fabricação, semanalmente. O objetivo é entender a situação em cada instalação, partilhar procedimentos, sucessos, falhas, ideias fora da caixa e qualquer necessidade de ajuda que precisem. Durante este processo aprendemos a importância da comunicação. Pessoas que não sabem o que está a acontecer não entendem o porquê e, consequentemente, não se comprometem com a causa. Por isso, temos sido muito ativos na comunicação interna. Usamos o e-mail para comunicações internas oficiais, o WhatsApp para partilhar boas práticas, boas notícias, vídeos com conteúdo público ou feitos pelos nossos colaboradores, ecrãs de televisão na fábrica, posters espalhados nas nossas instalações e muitos outros canais de comunicação. Inclusive, temos um grupo de e-mail para o qual as pessoas podem enviar-nos feedback, perguntas e até ideias que ouviram falar e que acham que seria bom implementar. Fazemos-lo numa base diária. Aqui estão apenas alguns exemplos de comunicação interna usando grupos de e-mail e usando WhatsApp internos. Partilhamos também as melhores práticas para quem está a trabalhar de casa. Pedimos também o feedback para compreender o que devemos fazer, onde devemos atuar e o que temos que corrigir ainda. Aqui estão também alguns exemplos de alguns posters que preparamos e que exibimos constantemente nos nossos ecrãs, nas nossas instalações e nas paredes também de toda a fábrica e laboratórios. Quanto aos nossos clientes, entendemos que faz parte do seu plano de continuidade de negócios avaliar os riscos junto dos seus fornecedores.
Portanto, para responder às suas perguntas sobre a evolução da situação nas nossas unidades de fabricação e os impactos que temos vindo a sentir, decidimos partilhar proativamente comunicados mensais com o status de cada uma das nossas unidades de fabricação. Estes comunicados estão disponíveis para todos os que queiram aceder ao nosso website, mas também são partilhados diretamente com os nossos clientes pelo representante de vendas da Ovion, tendo a oportunidade de esclarecer quaisquer questões que possam surgir. Desta forma, garantimos que as informações transmitidas o são de forma transparente e proativa, espalham uma só voz e evitam falhas de comunicação ou mal-entendidos. Passarei agora a palavra ao meu colega Álvaro, que partilhará convosco algumas das iniciativas mais relevantes que temos vindo a desenvolver. Obrigada. Pronto, obrigado, Mónica. Então, bom dia a todos. Portanto, fala Álvaro. Portanto, eu vou fazer agora a segunda parte desta apresentação, portanto, no qual serão mencionadas as principais iniciativas relevantes que foram implementadas e as lições aprendidas, assim como também o tópico relacionado com a fase do regresso ao trabalho, que também chamamos de o novo normal. Como imaginam, uma das primeiras e principais tarefas realizadas na fase inicial desta pandemia foi a criação do plano de contingência. Portanto, o plano de contingência foi criado tendo em consideração diferentes cenários evolutivos, alinhados com a disseminação da pandemia em Portugal, sendo o cenário final a existência de casos confirmados nas instalações da Ovion. E incorporou também uma abordagem de gestão de risco com prioridades claramente estabelecidas. Do plano de continuidade de negócios foi integrado no plano de contingência da fábrica. Portanto, tivemos a necessidade óbvia de detalhar e adaptar o plano de continuidade de negócios para este cenário específico da pandemia do Covid-19. Isto foi feito em 4 etapas. Em primeiro lugar, fizemos uma avaliação detalhada dos riscos por meio de vários exercícios e considerando diversas dimensões. Foi onde identificamos os principais riscos que poderiam impactar, direto ou indiretamente, nas nossas operações e onde definimos as ações para mitigar estes riscos. Portanto, aqui consideramos a probabilidade de chegar a várias situações, tais como a falta de equipamento de proteção individual, de máscaras, luvas ou fatos de proteção, portanto, a falta de matérias-primas, a potencial falta de utilidades, por exemplo, o azoto que usamos para as inertizações dos equipamentos, e que é fundamental para a segurança, é fornecido diariamente por caminhão na forma líquida. Portanto, o que acontece se tivermos um surto neste fornecedor, uma vez que pode interromper as operações num par de dias, que alternativas temos? Outro ponto foi as ausências de transportes, uma vez que algumas fronteiras internacionais correm o risco de fechar temporariamente. E também a nível de transporte aéreo, portanto, considerações sobre se iria continuar a operar. Também avaliamos a falta de recursos humanos, portanto, seja a falta de operadores na produção, analistas de controle de qualidade, operadores de manutenção e, finalmente, identificamos quem eram os prestadores de serviço críticos para as operações. Portanto, com estas informações, tivemos de seguida a definir prioridades, que é a segunda etapa do plano de continuidade de negócios. Definimos o que fazer se algo falhar com base no nível de risco para a Ovion, seja no valor comercial dos produtos ou no impacto no volume de vendas anual, mas também na perspectiva do cliente, ou seja, se somos ou não o único fornecedor. E, finalmente, o impacto na saúde pública, ou seja, nos pacientes ou no mercado. Portanto, se é uma substância ativa que salva vidas ou se podemos até originar uma potencial falta de produto no mercado. Portanto, o terceiro passo foi incluir as decisões e as medidas de mitigação no plano de contingência e fornecer mais detalhes, caso seja necessário, parar parcialmente ou totalmente as operações da fábrica. Portanto, como fazê-lo em segurança. Por fim, definimos a fase do reinício. Portanto, se precisarmos de reiniciar as operações, como é que o devemos fazer? Por onde começar? Quem é que deve estar envolvido? E quanto tempo pode levar? Portanto, como imaginam, isto levou algum tempo a fazer. Portanto, foram várias sessões de trabalho envolvendo uma equipa vasta. No entanto, isto é um processo contínuo. Portanto, continuamos a reunir esta equipa de forma rotineira para avaliar a evolução da pandemia e o seu impacto nestas e noutras dimensões. Portanto, uma das principais iniciativas relevantes implementadas foi o questionário de saúde. Portanto, isto foi implementado em meados de março com o objetivo de agir de forma rápida e preventiva. O que consiste? É um questionário de verificação de saúde.
Portanto, foi elaborada uma aplicação informática simples que permite aos colaboradores da Ovion reportar bissemanalmente, às segundas e quintas-feiras, as informações relacionadas com viagens recentes ou contactos com pessoas que viajaram, contactos com casos suspeitos ou confirmados, ou se apresentam algum sintoma relacionado com o Covid. Portanto, para além de o fazerem nos dias indicados, portanto, se houver alguma modificação, fazemos imediatamente novo registro. Portanto, e depois temos uma equipe interna com membros do HSE, dos recursos humanos e com o médico do trabalho, que se reúne diariamente e faz a avaliação dos dados, fins de semana incluídos, se for necessário. Portanto, analisamos os dados e tomamos decisões de maneira proativa, portanto, enviando pessoas para quarentena ou para isolamento ou para serem testadas. O segundo ponto é um check-up na entrada, o acesso às instalações. Portanto, realizamos medições obrigatórias de temperatura para todos os que entram na Ovion. Para não entrar em conflito com com o Regulamento de Proteção de Dados, portanto, não registramos as medições de temperatura, apenas fazemos as leituras das mesmas. Portanto, se a temperatura for inferior a 37,5 graus, portanto, o acesso é concedido. Os prestadores de serviços e visitantes externos têm que preencher o mesmo questionário à entrada. Portanto, ao verificar os dados gráficos, podemos ver valores mais altos que foram reportados no início. Portanto, foi a curva de aprendizagem. Portanto, tivemos necessidade de treinar, consciencializar as pessoas sobre o que era um contacto casual ao próximo ou o que era um caso suspeito. Também, devido a fatores psicológicos, muitas pessoas relataram sintomas relacionados com o Covid no início. Portanto, isso foi abordado caso a caso e esclarecido pelo médico de trabalho. Portanto, entretanto, podem observar, as coisas normalizaram e esta iniciativa provou de facto ser bastante poderosa. Portanto, temos um canal de comunicação muito rápido e fiável com a organização e com todos os colaboradores. A próxima iniciativa relevante foi o protocolo de decisão sobre uma situação suspeita ou confirmada. Isto é dividido em 3 elementos. Uma avaliação médica, onde o médico de trabalho, que está disponível para avaliação e acompanhamento, a existência de uma sala de isolamento, que é dedicada para acolher as situações de casos suspeitos, e, finalmente, a prescrição do teste pelo próprio médico de trabalho. O segundo ponto é o rastreamento dos contactos. Portanto, estabelecemos um protocolo sobre o que fazer em cada situação. O que fazemos numa situação de caso confirmado ou suspeito, o que fazemos para os casos de contactos próximos ou casuais. Portanto, este pormenor é crítico e deixamos muito claro para todos os colaboradores qual é o protocolo ou o procedimento em cada caso. O terceiro ponto é o protocolo com os laboratórios de testes. Portanto, estabelecemos protocolos com alguns laboratórios para permitir um rápido e fácil acesso aos nossos colaboradores, o que inclui a cobertura das despesas pela companhia de seguros. Também relacionado com esta atividade e como resultado, temos também um mapeamento de contactos, onde diariamente todos os colaboradores têm que registrar os seus contactos na fábrica, identificando se são contactos próximos ou casuais. Portanto, isto facilita todo o processo de rastreamento, caso seja necessário. Permite termos todas as informações relativas aos contactos nos dias anteriores de cada um de nós e permitindo uma decisão rápida sobre quem é que deve ser colocado ou não em quarentena. Portanto, para os contactos próximos, além da quarentena, também exigimos uma testagem no final dos 14 dias. Os contactos casuais também podem ser testados, mas tal depende das prioridades e se houver disponibilidade de testagem nos laboratórios. A etapa final, portanto, é o isolamento e a quarentena. Portanto, enviamos kits de segurança para as pessoas que estão em quarentena ou isolamento, de forma a garantir que tenham máscaras, luvas e gel desinfetante em quantidade suficiente, não só para eles, mas também para o seu agregado familiar. Portanto, e é realizada uma comunicação regular para verificar o seu estado de saúde ou se precisam de algum apoio. Outra iniciativa relevante que foi implementada foi relacionada com o facilitar a vida de quem estava a trabalhar na fábrica, com 2 serviços de assistência social. Portanto, o objetivo era reduzir o risco de infecção. Portanto, depois, durante o nosso acesso ao diário não aos supermercados, precisamos tocar em vários objetos e superfícies. E, por outro lado, os serviços de entrega dos supermercados online estavam sobrecarregados. Portanto, na fábrica de Loures, nós disponibilizamos um serviço diário takeaway para refeições individuais familiares, a um preço simbólico, e também um serviço de compra e entrega online para bens de primeira necessidade, que eram entregues e são 2 vezes por semana na fábrica.
Pronto, mas também nos lembramos daqueles que trabalham em casa. Portanto, e implementámos duas iniciativas. Portanto, uma relacionada com o bem-estar e com o ambiente em trabalho seguro, onde foi feita uma prestação de aconselhamento psicológico e financeiro online, e também permitimos que os colaboradores pudessem levar para casa os seus equipamentos de escritório, seja o computador, o visor, o teclado, o rato ou a cadeira ergonómica. E o outro ponto relacionado com a produtividade. Portanto, fizemos uma pesquisa online para entender os principais desafios e dificuldades e compartilhar também algumas das nossas experiências. Portanto, emitimos dicas de trabalho em casa, por e-mail ou através de vídeos realizados pelos nossos próprios colegas, e por vezes são pequenas dicas, como ter um horário de facto fixo de almoço ou parar de X em X tempo. E finalmente disponibilizamos alguns cursos online, como por exemplo relacionados com a questão da gestão remota das equipas de trabalho, que foi de facto um desafio para todos. Sobre a produção interna e distribuição gratuita de gel desinfetante. Portanto, foi uma iniciativa de responsabilidade social que foi iniciada na nossa fábrica de Macau e que depois foi implementada em todas as fábricas do grupo. Portanto, não apenas produzimos o gel desinfetante para as necessidades internas, mas também o distribuímos e de forma gratuita para muitas entidades nacionais de todo o país. Portanto, fornecemos gel para municípios, para bombeiros, para hospitais, organizações de saúde, para a polícia, lares de idosos, instituições de apoio social, para os nossos vizinhos. Portanto, até hoje já produzimos 284 toneladas de gel e distribuímos por cerca de 600 entidades diferentes. Portanto, respondemos a uma necessidade social, ajudando os que mais precisam, quando o mercado não era capaz de fornecer este produto e que é essencial para combater a pandemia. Sobre as lições aprendidas. Portanto, uma das principais lições aprendidas foi como gerir os prestadores de serviço ou os colaboradores externos. Portanto, no início colocamos o foco principal nos nossos colaboradores, mas o resultado da evolução da pandemia em Portugal, de facto, mostrou que o surto se concentrou e concentra principalmente nas empresas prestadoras de serviços, seja na área da construção civil, metalomecânica ou limpeza. A maneira como respondemos foi listar todas as empresas prestadoras e realizar uma análise da avaliação de riscos. Com base, na frequência de acesso à fábrica, portanto, se estão na fábrica diariamente, ou se só vêm apenas 2 em 2 semanas, ou uma vez por mês. 2, no tipo de contactos com os nossos colaboradores, se têm contactos limitados com apenas um departamento, ou se têm múltiplos contactos com vários departamentos. E, por último, se trabalham ou não exclusivamente na nossa fábrica. Portanto, com base nesta avaliação, estabelecemos então diferentes níveis de risco e definimos condições de acesso específicas. Por exemplo, para o risco mais elevado, portanto, exigimos que um teste PCR seja feito todos os meses. Portanto, em seguida, focamos no treino de formação e na consciencialização. Portanto, garantindo que todos recebem treino e cumprem as regras do plano de contingência. Portanto, canais de comunicação específico foram estabelecidos, um grupo de WhatsApp, no qual divulgamos a diversa comunicação e melhoramos as condições de trabalho, principalmente na cantina, garantindo que eles possam ter uma refeição respeitando a distância segura e instalando acrílicos de proteção vertical nas mesas. Por último, distribuímos também máscaras e gel desinfetante para poderem levar para casa. Portanto, criamos um guia de referência com as principais regras a serem seguidas na fábrica. Portanto, este guia é distribuído na entrada a cada prestador de serviço ou visitante. Portanto, ajuda a ter uma compreensão clara das principais regras a serem seguidas. Explica o que é um contacto próximo ou casual, onde é a sala de isolamento e o seu objetivo, quem são os principais contactos internos em caso de necessidade, o que fazer em caso de ter sintomas, etc. Portanto, o quarto tópico principal do nosso webinar está relacionado com a fase a que chamamos de o novo normal, ou seja, o que fizemos após o desconfinamento. Portanto, definimos uma estratégia para permitir o retorno seguro dos colaboradores que estão em regime de teletrabalho. Portanto, isto precisava de responder a perguntas como o que fazer para mitigar o risco de infecção no seio das equipas ou entre as equipas. Portanto, a estratégia do regresso de casa foi definida como um processo gradual e dividido em 3 etapas.
Portanto, na primeira etapa, portanto, permitimos o regresso ou o retorno de 1/3 das pessoas que trabalhavam em casa. Portanto, na próxima etapa, se a situação da pandemia estiver sob controle e se não houver novos casos na população alveone ou nos colaboradores externos, então vamos alargar e permitir o retorno de 50% das pessoas que trabalham em casa. Por fim, a terceira etapa, que considera o retorno de todos os colaboradores, incluindo os casos de alto risco, como as grávidas ou grupos sob proteção especial, definida pela DGS ou pela nossa saúde ocupacional. Portanto, o critério para esta etapa é a existência de uma vacina ou de um antiviral amplamente disponível no mercado e com eficácia comprovada. Então, como é que implementamos isto? Disponibilizamos duas opções para a organização das áreas. Portanto, uma opção de dividir como áreas em 3 ou em 2 equipas, dependendo do tamanho dos membros de cada área ou departamento. Portanto, se tivermos uma área com menos pessoas, temos de dividir em 2, portanto, equipa A e equipa B. Portanto, caso contrário, para áreas maiores, dividimos em 3 equipas, a B e a C. Portanto, a estratégia é proporcionar a rotação das equipas. Portanto, a cada semana ou período na fábrica, segue-se um período de 2 semanas em casa, portanto, o que representa o período de quarentena de incubação do vírus. Portanto, fomentamos a separação e a organização das equipas em espelho, portanto, tendo em consideração a sua redundância, certificando-se que estão bem equilibradas e também em relação à sua autonomia, às suas capacidades e autoridade. Portanto, o acesso destas pessoas para o regresso necessita de ser autorizado, seja pelo HSE e pelos recursos humanos. Portanto, e foi dada prioridade a áreas críticas, como produção, controle de qualidade ou manutenção. Por último, de forma a garantir sempre que todas as pessoas estejam a 2 metros de distância, ou seja, só permitimos o regresso de colaboradores que estavam em teletrabalho, desde que esta regra fundamental fosse respeitada. Portanto, iniciamos esta fase na segunda semana de junho. Portanto, com este objetivo do regresso a casa, preparamos um guia prático para apoiar os nossos colaboradores, que foi disponibilizado através de vários canais, em base de papel, por e-mail, vídeos, formação online. Portanto, aqui no índice podemos ver alguns dos principais tópicos, tal o que é o PrEP-Com, quem o constitui, os respectivos contactos, o que é esperado de cada um de nós, indicações distintas para quem trabalha presencialmente na fábrica e para quem trabalha em regime de teletrabalho, quais são as 13 regras de segurança, ou onde pode ser encontrada mais informação, e também um tópico desenvolvido com indicações sobre a política de viagens. Portanto, aqui podemos ver também 2 figuras do conteúdo do guia prático, portanto, com informação orientada, uma que é para as viagens de trabalho ou viagens de negócio, no qual está descrita que apenas para viagens essenciais ou críticas para o negócio serão autorizadas, que as viagens carecem de aprovação pelo diretor de área e pelo HSE, que, por exemplo, as viagens entre fábricas têm que ser aprovadas pelo respectivo diretor-geral fabril, e que apelamos também para um bom senso geral, uma seleção muito criteriosa das viagens a fazer. E isto é essencial e, de facto, depende de cada um de nós. Outro ponto está relacionado com visitas externas. E, portanto, aqui informamos, por exemplo, que a origem do país do visitante deve ser analisado com cuidado, portanto, avaliando a situação de pandemia nesse local, tendo em consideração o número de novos casos ou de mortes, se é um local referenciado pelas autoridades de saúde como de alto risco, pode ser exigido quarentena à chegada ou ao regresso, e da sua capacidade de testagem. Portanto, pode haver locais como há, com números mais baixos, mas cuja política de testagem é diferente da nossa situação. Portanto, e devem ser observados não apenas a situação nacional desse país de origem, mas também a sua situação local, referente à zona do local de residência ou trabalho do visitante. Portanto, como exemplo, em Espanha é diferente vir alguém de Barcelona ou alguém de uma cidade como Málaga, em que a situação da pandemia é totalmente distinta. Portanto, e informamos também a atenção para que, fruto da avaliação de risco, pode ser exigido um teste negativo por PCR, portanto, realizado há menos de 7 dias. Preparamos uma forte campanha de comunicação interna
para a divulgação das 13 regras de ouro do plano de contingência. Estas regras foram divulgadas por inúmeras formas, mais uma vez, por vídeos, ações de formação, booklets distribuídos individualmente, pósteres, a fixação nos principais locais de acesso e das zonas sociais. Portanto, algumas das regras são regras fundamentais, como o uso da máscara, distanciamento social, lavagem e desinfecção das mãos, mas outras estão direcionadas para as regras de utilização das salas de reunião, fluxo de circulação, o questionário de verificação de saúde e registro diário de contactos, ou viagens em viatura, portanto, onde apelamos para a utilização de máscaras, se a viatura for partilhada. Pronto, esta iniciativa que estão agora a ver está em uma fase final de implementação. Portanto, prevemos já para a próxima semana estar em fase de arranque. Portanto, isto está relacionada com um programa de testagem frequente para os nossos colaboradores. Portanto, para além do processo de testagem para os casos suspeitos, de acordo com as diretrizes da DGS, decidimos também colocar em prática um plano de testagem aleatório para a generalidade dos colaboradores e também que inclui os prestadores de serviço. Portanto, fizemos um protocolo com uma empresa privada, possibilita a vinda à fábrica de um enfermeiro que irá efetuar a amostragem 2 vezes por semana. Portanto, permite uma óbvia facilidade no processo de testagem e, fundamentalmente, termos os resultados no próprio dia. Portanto, o objetivo é aumentar a probabilidade de identificar casos em pessoas assintomáticas e o seu rápido isolamento e tratamento. Portanto, permite-nos mitigar o impacto nas operações. Portanto, quanto mais rápido identificarmos estas situações, menor a probabilidade de propagação da doença. E por último, portanto, divulgamos aqui uma iniciativa que foi e que está a ser liderada por estagiários na Ovion, que é na forma de um concurso, que é o ABC Covid, que é direcionada para as novas gerações, portanto, para estudantes entre os 10 e os 20 anos, do ensino básico ao secundário. Portanto, aqui foi o desafio de criarem um vídeo de cerca de 1 minuto, onde nos ensinam a sua perspectiva de como devemos adaptar as nossas atividades diárias para a pandemia do Covid-19. Portanto, já temos aqui 2 exemplos de vencedores das últimas 2 semanas e está aqui o link do YouTube. Portanto, são de facto trabalhos muito criativos, o que apelamos para vocês poderem verificar e constatar que de facto são trabalhos muito interessantes. Pronto, obrigado por me ouvirem. Eu vou terminar agora a minha apresentação e passar de volta à minha colega Isabel. Obrigada, Álvaro. Antes de finalizar esta apresentação, gostaria de deixar alguns pensamentos finais. Esta tem sido uma longa e nova jornada. Como muitos outros, continuamos a lutar com muitas preocupações que nos surgem diariamente, a necessidade de decisões rápidas, bons e maus momentos. Mas até ao momento acreditamos sinceramente que muitas das ações implementadas na Ovion têm sido essenciais para manter os nossos colaboradores seguros e as operações em curso. E com certeza isto só foi possível devido ao comprometimento e grande esforço dos nossos colaboradores. Mas ainda não acabou. Muito provavelmente levará anos até que consigamos retomar a antiga normalidade que conhecíamos. Sabemos que ainda há muitos desafios pela frente. Alguns deles serão superados facilmente, outros nem tanto. O que fazemos pode parecer pequeno quando avaliado contra uma escala mundial, mas na Ovion acreditamos sinceramente que se todos nós contribuirmos com uma pequena parte, o resultado final será grande. Obrigada a todos. Passo agora a apresentação de volta para a Isabel. Bom, muito obrigada, Mónica e Álvaro, por esta apresentação e por partilharem com todos os participantes a resposta da Ovion à Covid-19. Bom, um dos propósitos deste webinar é possibilitar a partilha de experiências entre todos nós, pelo que quem o quiser fazer poderá fazê-lo agora, poderá enviar-nos uma mensagem no chat e nós ligamos o microfone e terão a possibilidade de falar com todos nós. Quem quiser colocar questões para aquelas que também já temos, poderá fazê-lo pelo Q&A, pelo feature do Q&A e enviar-nos, que nós estamos aqui para vos responder. Bom, temos então agora 20 minutos dedicados a esta sessão e vamos começar com as perguntas que já nos chegaram.
A primeira questão, interessante, diz o seguinte: tenho uma pequena empresa e uma equipa limitada para enfrentar este desafio. Quais seriam as 3 principais medidas que recomendariam? Eu vou pedir ao Álvaro para responder a esta questão. Bem, obrigado, Isabel. De facto, é uma questão interessante. E pensando um pouco, eu acho que o primeiro ponto é sempre a comunicação. E isto é a chave de tudo, quer internamente e quer externamente, com os nossos fornecedores, prestadores de serviço, com os nossos clientes. Temos constantemente de estar a avaliar o que está a ocorrer, o impacto e comunicar com todos os nossos stakeholders. A seguir, acho que as medidas de segurança que conseguimos implementar e que temos em vigor na fábrica, seja o controle na entrada, o acompanhamento do estado de saúde, os kits de segurança e material disponível, das máscaras, do gel. Acho que isso também é um ponto que é fundamental. E o terceiro ponto que de facto também destaco é os contratados, os prestadores de serviço, colaboradores externos que vão às nossas instalações e que de facto têm que estar muito bem informados sobre as medidas de segurança que temos implementadas, de forma a garantir que seguem também as mesmas regras. Eu acho que é estes os 3 pontos. Muito obrigada, Álvaro. Bom, vamos seguindo. Questão seguinte. Bom dia. Qual a duração da fase 1? Talvez também o Álvaro queira responder. Sim, não temos um limite temporal, porque, tal como indiquei, avançar para a fase 2, em que já trazemos metade das pessoas que estão em teletrabalho, portanto aumentamos o crowding das pessoas nas nossas instalações e multiplicamos a probabilidade de contactos. O que estabelecemos como critério era que a situação da pandemia, não só em Portugal, mas nomeadamente na área da Grande Lisboa, onde habitam e residem a maior parte dos nossos colaboradores e dos prestadores de serviço, tem que estar controlada. Portanto, temos que garantir que temos números muito baixos, de forma a avançar para uma segunda fase, onde o risco é um pouco maior. Aí, de facto, como todos observamos diariamente, não creio que nas próximas semanas, eventualmente nos próximos 2 meses, que estaremos em condições de avançar para a segunda fase. A nossa estimativa inicial era no início de setembro, mas, mais uma vez, vamos ter que avaliar qual é o impacto agora deste período de férias, onde há múltiplos contactos decorrentes seja das nossas próprias deslocações internamente ou até externamente. Portanto, não temos e não poderíamos ter um limite temporal já estabelecido. Muito obrigada, Álvaro. Seguindo, na vossa comunicação havia uma observação sobre a redução do absenteísmo. A Ovion adaptará os seus métodos de trabalho no futuro, permitindo que os membros da equipa trabalhem em casa regularmente? Mónica, quer responder? Sim, Isabel. Bem, neste momento o que posso dizer é que a Ovion de facto já tem uma política interna para trabalho remoto. Estamos a rever um bocadinho à luz das lições que temos vindo a aprender nos últimos meses, mas teremos novas novidades para a semana. Obrigada, Mónica. As perguntas estão a cair, vamos ver se eu consigo ir a todas. Registaram algum caso ou casos de infecção pela Covid entre os vossos colaboradores ou subcontratados? Álvaro, talvez seja melhor você responder. Sim, portanto, nós já tivemos 8 casos de nossos colaboradores. Tivemos logo alguns casos, 3 casos no início, logo em março.
e depois tivemos um conjunto de casos a meio de abril. E desde essa altura que não registramos casos com os nossos colaboradores. Com os prestadores de serviço, a situação é um pouco distinta, portanto, começámos também a ter casos em maio e tivemos o último há cerca de 3 semanas. Portanto, não estamos, obviamente, imunes à situação no país. Mas estamos atualmente satisfeitos porque não temos um caso interno, apesar de termos iniciado a fase 1 já desde cerca de dia 26 de maio, o que para nós significa que as medidas podem estar, de facto, a dar algum resultado. Muito obrigada, Álvaro. Acho que a transparência é o essencial acima de tudo. Pergunta seguinte, utilizam a auto-higienização como fazem no refeitório quando terminam a refeição? Sim, fazemos a auto-higienização na cantina, portanto, onde disponibilizamos em cada mesa um líquido desinfetante e o que promovemos é que nós próprios façamos a desinfecção antes de utilizar o lugar e, essencialmente, após o utilizarmos, porque temos uma responsabilidade individual de deixar o local de refeição limpo e desinfetado para quem o vai utilizar de seguida. Também nas áreas administrativas temos o líquido desinfetante disponibilizado para que nós próprios façamos a desinfecção no início e no final do dia de trabalho. Pergunta seguinte, quando dizem dar a possibilidade de regresso às pessoas, fizeram um inquérito para ver quem deseja voltar e quem deseja ficar em teletrabalho ou a decisão é vossa? Boa questão, Mónica. Sim. Portanto, nós optamos sim por fazer um inquérito online a todos os nossos colaboradores que estavam a trabalhar de casa, perguntando-lhes necessariamente se sentiam à vontade para regressar ao trabalho, se tinham as condições familiares para o fazer e, portanto, as pessoas puderam elas próprias dizer que estavam disponíveis em full-time ou em part-time ou preferiam para já na primeira fase ficar em casa. Em alinhamento com os line managers, nós aceitamos e, na verdade, a preferência foi para que todos aqueles que preferissem manter-se em casa, que continuassem efetivamente a trabalhar de casa. E todos aqueles que sentissem necessidade de voltar ao site e que tivessem essa oportunidade, que efetivamente lhes fosse permitido tal. Muito obrigada, Mónica. Pergunta seguinte, qual a posição das empresas prestadoras de serviço frente às exigências feitas pela Ovione? Estão a aceitar essas exigências sem criar resiliência ou resistência? Álvaro, talvez. Eu acho que depende da forma como comunicamos e da relação, de facto, transparente que temos com os colaboradores de serviço. Portanto, como comunicamos que eles também são uma parte essencial do nosso negócio, portanto, nós não podemos continuar a operar sem eles e muitos deles também acontece o mesmo, porque dependem bastante da nossa atividade. Portanto, comunicamos de forma aberta que a gestão de topo, portanto, e informamos que iríamos iniciar um processo conjunto de estagem que não era só direcionado para os prestadores de serviço, mas que envolvia também os nossos colaboradores. E, portanto, não tivemos um caso de não aceitação ou de resiliência. Acho que a forma como se comunica é essencial e toda a gente, de facto, percebeu que é para um bem comum e aceitou de forma bastante boa todo este processo. Muito obrigada, Álvaro. Acho que é exatamente isso. Pergunta seguinte, quantas pessoas em percentagem em casa e quantas na fábrica? Penso que isto seja talvez no início, Mónica. Portanto, no início, nós enviamos para trabalho a partir de casa, em 7 casas, portanto, a nossa fábrica em Louras, 35% da população. E nas nossas instalações no Lumiar foram cerca de 75% das pessoas passaram a trabalhar a partir de casa. A partir do momento em que
iniciamos a fase 1, portanto o teletrabalho diminuiu e, portanto, em 7 casas nós temos 23% das pessoas ainda em teletrabalho e no Lumiar temos cerca de 50%. Obrigada, Mónica. Pergunta seguinte. Desde já agradeço a extensão da vossa apresentação às restantes empresas do campus do Lumiar. Gostaria de vos perguntar, na vossa opinião, o voltar à normalidade está dependente da descoberta de uma vacina? À normalidade. Álvaro, quer... Sim, portanto, foi esse o critério que nós definimos, portanto, onde regressamos todos ao que à forma como trabalhávamos e interagíamos antes da pandemia. Portanto, acho que é fundamental e crítico existir uma vacina ou um antiviral de eficácia comprovada para, de facto, nos dar maiores garantias de que não há um impacto acrescido na saúde pública e na saúde dos nossos colaboradores. Porque vamos ter, para regressar toda a gente, temos que estar a trabalhar muito mais perto, portanto, aí aumentamos o risco potencialmente e podemos rapidamente criar uma situação de ficar fora de controle e ter que parar determinadas operações. E, portanto, definimos desde o início que esse seria o critério para o regresso ao normal. Muito obrigada, Álvaro. Vamos continuar com as nossas questões. Elas são aqui tantas que estão a cair. Deixe-me ver. Ok. É aqui, esta é a próxima. Reação das pessoas à testagem. Adesão fácil ou alguma resistência? Bem, na verdade, isto só vai começar para a semana. Portanto, estamos também, de facto, um bocadinho apreensivos em relação a essa forma. O que é que eu posso acrescentar para as situações de casos que às vezes temos suspeitos ou dos casos confirmados que tivemos, em que tivemos que enviar muita gente para a testagem e portanto, a adesão foi imediata e ninguém se recusou a fazer o teste. E, portanto, eu não espero que haja uma elevada percentagem de pessoas que se vão recusar ao processo de testagem e, pronto, e mais uma vez depende da forma como comunicamos, do porquê que o fazemos e porquê que é importante não só para a pessoa, para o seu agregado familiar e também para os seus colegas. Acho que toda a gente perceber irá certamente aderir. Mas obviamente que vou acompanhar o processo com alguma expectativa. Muito obrigada. Próxima questão. Têm feedback do apoio psicológico e financeiro que disponibilizaram aos vossos colaboradores? Foi muito usado? Pouco usado? Mónica? Portanto, efetivamente, o apoio psicológico e financeiro, quando nós o oferecemos aos nossos colaboradores e os seus familiares, foi muito bem recebido. No entanto, também a nossa expectativa à data era que seria pouco usado. Tem muito a ver com questões culturais, ou pelo menos assim o esperaríamos. E, de facto, não tem havido muita adesão. Existem, sim, algumas pessoas que usam, mas a adesão é baixa no contexto geral. Muitas vezes serve mais para conforto da pessoa saber que existe ali uma ferramenta que efetivamente pode aceder para ajudar em qualquer altura que necessite, do que propriamente muitas vezes o uso em si. Obrigada, Mónica. Pergunta seguinte. Tiveram casos de colaboradores a sofrerem da pandemia do medo no regresso? Como atuaram? Estou a ver aqui os meus colegas a dizerem que não. Quem quer responder? Sim, acho que tivemos alguns casos de colaboradores muito mais apreensivos do que outros. E aqui a forma como comunicamos, mais uma vez, é essencial. Portanto, as pessoas têm que sentir de facto que vão para um local seguro. E de facto é unânime as pessoas comentarem connosco que se sentem muito mais seguras, né, quando estão a trabalhar na Alvione do que quando fazem alguma atividade
na sociedade em geral, quando vão ao supermercado ou a qualquer outro local. Portanto, isso tem que ser fundamental. A pessoa tem que sentir que estão implementadas as regras para garantir a sua segurança. Tudo foi pensado para garantir a sua segurança. E a pessoa vai perdendo o medo, porque vê também a confiança nos seus colegas e vai passando. E acho que o apoio também psicológico, também que providenciamos, foi para estar direcionado para esse caso. Mas sim, no início tivemos alguns casos de colaboradores, obviamente muito mais apreensivos, ou seja, a forma como cada um de nós reage a esta pandemia é distinta. E obviamente tivemos isso em consideração. Tivemos também um médico de trabalho envolvido com algumas situações, a poder esclarecer e clarificar qual era o impacto e determinados temas envolvidos, também para ajudar a pessoa a pôr as ideias em ordem. Obrigada, Álvaro. Pergunta seguinte: para os visitantes de outros países e após a avaliação consoante o país e mesmo cidade, exigem o teste, como gerem esse pedido? Mónica, talvez queira responder. Portanto, todos os pedidos de visita aos nossos sites, quer sejam por auditores, clientes ou mesmo fornecedores de serviços, todos eles têm que passar por uma autorização interna. Primeiro pela direção da área, pelo HSE. Depois a situação é avaliada, portanto, o país de onde a pessoa vem, a situação, como é que se desloca, se teve muitos contactos no último período, imaginei no caso dos auditores, que podem efetivamente aceder a várias instalações, e assim a nossa equipa de HSE define se é requisito obrigatório fazer o teste ou não. O teste a ser feito é pedido que seja feito 7 dias antes da data de chegada às nossas instalações e que o resultado seja negativo para poder ter autorização a entrar. Nós temos um registro com todas estas regras e mesmo as regras dentro do site que partilhamos previamente com os nossos auditores, clientes e fornecedores para que eles tenham conhecimento de quais são as nossas condições. Okay? Eles leem e depois assinam em concordância com. Exatamente. Pergunta seguinte: se o teste for negativo, a pessoa pode voltar de imediato ao trabalho ou tem na mesma de fazer quarentena? Portanto, esta pergunta não está relacionada, penso que não esteja relacionada com os clientes, mas sim, se um colaborador nosso fizer o teste, se o mesmo for negativo, se a pessoa pode voltar de imediato ou se tem que fazer quarentena. Álvaro. Bem, aqui depende um pouco da situação. Se for um contacto próximo, em que há maior risco, portanto, a pessoa tem que fazer sempre a quarentena dos 14 dias. Portanto, e, em alguns casos, só orientados pela saúde pública e colocam as pessoas em isolamento e depois a saúde pública faz o acompanhamento e depois não exige a testagem e nós exigimos a testagem ao final dos 14 dias. Mas para os contactos casuais, portanto, a saúde pública não coloca restrições ao trabalho, mas nós aí exigimos sempre fazer um teste ao início, imediato, no qual a pessoa aguarda em casa, em isolamento, o resultado do teste e depois voltamos a testar ao final dos 14 dias, porque aqui há a questão de se a pessoa tem o teste negativo, mas pode ainda não ter desenvolvido carga viral suficiente para que o teste dê positivo. Portanto, às vezes um resultado negativo pode ser um bocadinho perigoso se não fizermos um assessment adequado. Obrigada, Álvaro. Pergunta seguinte: algum impacto no período do Covid na segurança geral das operações industriais, acidentes, por exemplo, que tivemos? O management tem conseguido acompanhar o terreno ou no terreno? Talvez o Álvaro responda. Por acaso era algo que me preocupava no início, se isto iria desfocar os nossos colaboradores das medidas essenciais na segurança das operações que fazem diariamente. Mas aconteceu precisamente o contrário. Portanto, o índice de incidentes ou de acidentes caiu bastante. E eu não creio que esteja apenas relacionado com o facto de muitas pessoas não estarem a trabalhar presencialmente na fábrica,
mas acho porque as pessoas andam também mais concentradas, mais focadas. A gestão de topo, pronto, tem reuniões também regulares com o PrepCom, onde faz um acompanhamento quase diário também da situação e nos dá todo o apoio para a implementação das medidas necessárias. Muito obrigada, Álvaro. Bom, estamos a ficar quase a chegar ao fim do nosso tempo. Vamos ver aqui mais uma ou duas questões. A reação das vossas pessoas à vossa extraordinária mobilização de ajuda humanitária e responsabilidade social. Orgulho, voluntariado para colaborar. Mónica. A reação tem sido, sem dúvida, extraordinária e muito positiva. Os nossos colaboradores, acho que foi uma iniciativa-chave para ganhar as pessoas e para elas sentirem um compromisso de Ovion, não só para com elas, mas também para com as necessidades da sociedade numa altura em que efetivamente não existia gel disponível facilmente para qualquer pessoa e, portanto, nós tivemos muitos dos nossos colaboradores a oferecerem a sua ajuda, a partilharem a iniciativa nas suas redes sociais e também eles próprios a trazerem às vezes necessidades que viam em pequenas entidades com que eles contactavam, por exemplo, o lar da avó de alguém e que também precisava e, portanto, foi aqui uma excelente oportunidade para que as pessoas efetivamente lutassem por uma causa comum e juntando-se a nós para isso. Obrigada, Mónica. Pois estou a ver que temos imensas questões que não enviaram aqui no chat do Q&A, mas sim no chat em si. Vou tentar ver aqui mais uma ou duas e depois aquelas que não forem endereçadas aqui serão endereçadas diretamente a cada um dos participantes pelos nossos speakers, pelos nossos oradores. A pergunta seguinte é, gostaria de perceber melhor os pressupostos assumidos em relação com os testes PCR aos colaboradores. Gostaria de saber se antecipam alguma abordagem em relação com a época de gripe sazonal e possíveis impactos na abordagem de controle à Covid-19. Álvaro. Portanto, ver se percebo bem a questão em relação à abordagem da metodologia do PCR. Portanto, o PCR ele permite termos uma resposta bastante mais rápida em relação àqueles testes dos kits rápidos, do IgG e do IgM. Tipicamente nos dá apenas um resultado positivo já mais tarde, depois da pessoa desenvolver a infecção e eventualmente até ter sintomas. Portanto, o PCR dá-nos uma resposta mais rápida e permite, de facto, nós identificarmos dentro da população assintomática se temos pessoas que estão infectadas e que podem propagar a infecção pelos colaboradores e, portanto, acho que é extremamente importante nós conseguirmos rapidamente tentar identificar se há pessoas assintomáticas que estão infectadas e isolá-las e tratá-las, porque de facto a grande maioria dos casos que tivemos, direto ou indiretamente, são pessoas assintomáticas e que tiveram sempre assintomáticas durante a infecção e até ao final da recuperação. E, portanto, achamos que é uma metodologia adequada e essencial para controlarmos o impacto da infecção. A segunda parte da pergunta. Sim, em relação à época da gripe sazonal. Portanto, é algo que já estamos também a abordar, porque queremos também, através de uma campanha de comunicação, conseguir abranger mais elementos do que o número normal na nossa campanha interna de vacinação. E aqui por dois motivos também depois essenciais. E mais uma vez os testes PCR serão fundamentais para nós separarmos aqueles que estão doentes de gripe dos doentes de Covid. E depois também porque reduz um potencial risco na saúde de alguém que possa estar infectado com Covid se em simultâneo também desenvolve uma gripe. E, portanto, achamos que é um processo também que se coaduna àquilo que estamos a fazer.
Bom, vamos fazer a última questão e as restantes, conforme disse, serão enviadas as respostas por e-mail. Como tem sido o vosso feedback em relação aos colaboradores no regresso ao trabalho, nomeadamente quanto à utilização de transportes públicos? Qual tem sido o vosso feedback acerca do receio que têm percepcionado? Mónica. Portanto, em relação aos trabalhadores que estavam em teletrabalho, portanto, uma das perguntas do questionário que nós fizemos na altura, antes de arrancar com a fase 1, foi efetivamente compreender se aquelas pessoas no seu acesso ao site costumavam vir pela sua viatura própria, se partilhavam um carro ou se efetivamente utilizavam transportes públicos ou mesmo o autocarro da Ovion. Portanto, tivemos a oportunidade de fazer essa contabilização. O número de pessoas, a maioria das pessoas efetivamente usa carro próprio, uma muito pequena minoria usa transportes públicos e parte usam, os transportes públicos que usam são os transportes providenciados pela Ovion. Portanto, para estes casos em concreto, o que nós fizemos foi dar-lhes kits de máscaras, luvas, gel desinfetante para que eles pudessem usar durante a viagem. E, de facto, até à data, pelo menos, as coisas têm corrido bem, não tem havido preocupações significativas e, quando há, nós também, o nosso grupo do HSE endereça nesse sentido, de forma a esclarecer e garantir que as pessoas percebem quais são as boas práticas que efetivamente devem ter quando usam estes transportes públicos. Outra das coisas importantes que fizemos também foi uma campanha de sensibilização, não é? No sentido de explicar às pessoas que quando elas usam transportes públicos, quais são os procedimentos que efetivamente devem ter, que devem ter em conta. E fizemos-los através de pequenos vídeos feitos pelos nossos próprios colaboradores, de material, conteúdo público que foi sendo partilhado através dos nossos grupos do WhatsApp e comunicações internas. Desta forma também aumentamos aqui o awareness das próprias pessoas em saberem como lidar no dia a dia com estas situações. Ok, Mónica, muito obrigada. Álvaro, muito obrigada. Obrigada a todos. Chegamos ao fim do nosso tempo. Gostaria de agradecer a todos os participantes pelo tempo que nos dedicaram e estarem a assistir a este nosso webinar. Gostaria também de relembrar que todos os nossos protocolos, procedimentos, materiais de formação, comunicações, vídeos estão disponíveis no nosso website, na nossa página do Covid. Podem perfeitamente partilhar esta informação com a vossa família, amigos, colegas, com quem quiserem, porque acreditamos que esta é uma luta comum e que todos seremos mais fortes se trabalharmos em conjunto e aprendermos uns com os outros. Assim, esperamos que este webinar tenha sido interessante e útil e contamos com a vossa participação nas nossas próximas iniciativas. Uma vez mais, muito obrigada a todos pela vossa presença e antes de desligarmos, vamos terminar este webinar com um vídeo que fizemos durante este período e que mostra o nosso compromisso e o orgulho que temos em trabalhar nesta área, ou seja, na saúde. Muito obrigada, desejamos um resto de um bom dia.